Como você sabe, meu irmão e minha irmã, nós estamos hoje encerrando uma série. Essa série, ela tem o título de Amor Vintage. Nós estamos falando sobre esse amor pactual, sobre esse amor leal de uma moabita para com o seu Deus, de uma moabita para com um povo que não era dela, de uma moabita para com as coisas do Senhor, para com a sua nora, a história do amor de uma mulher que entrou para a linhagem do Senhor Jesus Cristo, porque um dia celebrou um pacto com Deus, celebrou um pacto, uma aliança com o Senhor Deus verdadeiro, e por isso tem muito a nos ensinar. E eu quero fazer uma rápida recapitulação daquilo que nós vimos e um pouquinho da história que nós ouvimos ao longo desse mês que nós estamos refletindo sobre Ruth. O livro de Ruth, ele começa nos contando a história de um homem chamado Elimeleque, que era casado com uma mulher chamada Noemi, que tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Este homem, ele decidiu fugir da terra de Israel, porque naqueles dias em que eles viviam, o período dos juízes, o Senhor trouxe fome sobre a terra como punição pelos pecados da nação, e então, num desejo de fugir da disciplina do Senhor e não aceitar o processo de Deus na sua própria vida, Elimeleque foge, vai para uma terra pagã, vai viver entre os inimigos do povo de Deus, e ali então ele estabelece a sua família, ele vive por mais de 10 anos, só que lá em Moabe, ele encontra exatamente aquilo que ele estava fugindo, aquilo do qual ele estava fugindo, que é justamente a fome, a miséria, a morte e a destruição. Ele fugia da fome, ele fugia do problema, ele fugia da angústia, e foi para Moabe, porque fugir do Senhor, querendo se livrar de problemas, sempre vai produzir problemas e não resolver problemas. E lá em Moabe, então, Elimeleque morre, lá em Moabe, então, os filhos de Noemi morrem, e Noemi fica sozinha, com 2 noras, Ruth e Orfa. E lá em Moabe ela descobre que o Senhor ele se lembrou e voltou a visitar o seu povo, e voltou a dar alimento e mantimento para o seu povo. Então ela toma a decisão de voltar para Israel, ela toma a decisão de sair daquela terra pagã e voltar para o meio do seu povo, o povo de Deus. E no meio do caminho, então, ela incentiva fortemente as suas 2 noras, Ruth e Orfa, a voltarem para a terra delas, voltar para a segurança do ambiente comum delas, do ambiente cultural delas. Noemi diz: olha, voltem para os seus pais, voltem para as suas famílias, porque agora eu sou uma velha, eu já não posso gerar filhos que possam ser maridos para vocês, eu estou amargurada, e o Senhor, Ele pesou a sua mão sobre mim, então retornem para o caminho de vocês, para o povo de vocês, para a nação de vocês, porque eu vou voltar para a minha terra. Orfa, ela ouve o conselho tolo de Noemi, e ela dá o beijo da conveniência, o beijo da idolatria em sua nora, em sua sogra, e volta para o seu Deus, volta para o seu povo, e por isso desaparece da história. Ruth, ela diz: não insistas comigo que eu te deixe, porque onde quer que você for, eu irei, onde quer que você ficar, eu ficarei, onde quer que você dormir, eu dormirei, porque o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E que o Senhor, Ele me trate com juízo, se outra coisa que não a morte me separe de você. E então Noemi entendeu que Ruth, ela estava resoluta, não simplesmente em voltar ou mudar para um novo país. Ruth estava resoluta em ter um novo Deus, em se arrepender dos seus pecados, em confessar o Senhor Deus como Senhor da sua vida. Ali ela professa a sua fé, ela canta a sua fé e diz: não me insistas que te deixe, porque eu vou voltar contigo, porque o teu Deus, acima de tudo, é o meu Deus.
E essas duas mulheres voltam. E como falamos para vocês ao longo dessa série, essas duas mulheres elas voltam para um contexto de vulnerabilidade, porque essas duas mulheres elas estão absolutamente numa situação de vulnerabilidade social. Mulheres, como você sabe, no mundo antigo elas não tinham direito de propriedade, elas não tinham seguranças sociais, elas estavam entregues ao seu próprio destino, mas mesmo assim voltaram. E nesse cenário de angústia, de retorno, Ruth decide então assumir a responsabilidade pelo sustento da sua sogra. Ruth decide assumir o protagonismo da subsistência, e ela então vai para o campo colher alguma coisa, para algum grão, para produzir, para ter alimento para ela e para sua sogra. E o texto nos diz que, por acaso, essas divinas coincidências, ela foi parar no campo de um homem chamado Boaz. E lá no campo de Boaz, ela descobre que Boaz era o seu resgatador. Lá no campo de Boaz, ela é tratada não somente como uma estrangeira que estava numa condição de vulnerabilidade, mas ela é incluída no meio do povo de Deus, ela é incluída à mesa de Boaz como família. E ela então se apresenta a Boaz, e ela encontra com Boaz, depois de ser acolhida por ele, e diz: olha, você é o meu resgatador, estende a tua capa sobre mim. Em outras palavras, me faz tua família, porque eu quero que você seja o meu resgatador. E aqui nós chegamos nessa porção do texto em que nós acabamos de ler. Boaz, ele surge nessa história como um noivo servil. Ele surge nessa história, nesse último capítulo, que é o grande clímax dessa história, como um homem que não espera e não aguarda, que está pronto para servir. Boaz, ele surge como um grande herói. Ele surge nessa passagem como aquele que vai providenciar tudo aquilo que é necessário para que essas duas mulheres elas sejam resgatadas e redimidas. Agora, eu preciso fazer um parêntese aqui e dizer para você que quando a gente pensa em herói, a gente normalmente, nesse mundo de heróis da Marvel ou da DC Comics, a gente de maneira geral pensa em indivíduos que são dados ao extraordinário. A gente de maneira geral, a gente pensa no herói como aquele que tem capa e que voa. A gente pensa no herói como alguém que é diferente da gente. Porque se ele é igual a gente, ele não é um herói de verdade, ele não é um herói que a gente vai levar a sério. A gente não vai colocar o pôster de alguém como a gente no nosso quarto e vai tomar como herói alguém que a gente olha na mesma perspectiva como quem olha para o espelho. Porque heróis, eles precisam nos encantar, heróis, eles precisam nos tirar de nós mesmos, heróis, eles precisam ser virtuosos, heróis, eles são aqueles que fazem aquilo que nós não conseguimos fazer. Agora, o que é muito interessante nesse texto, e eu quero chamar a sua atenção, é que Boaz ele não faz esse tipo herói extraordinário. Se um dia você fizer uma pesquisa bíblica, especialmente lá em Mateus no capítulo 1, nós não temos muito tempo, então eu não vou abrir com você lá, você vai descobrir uma coisa, você vai descobrir que este homem Boaz, ele não era um homem que era extraordinário, pelo contrário, ele tinha uma história e um passado difícil. Você vai descobrir lá em Mateus no capítulo 1, na genealogia do Senhor Jesus Cristo, que Boaz ele era filho de uma mulher que certamente você já ouviu falar, da prostituta Raabe. Boaz, ele foi filho de uma mulher que entrou para o povo da aliança e entrou para o povo de Deus por causa da sua fé, quando o povo de Deus foi destruir a cidade de Jericó. Então Raabe acolhe os espias ali, os espias de Israel na sua casa, protege eles, e ela confessa ao Senhor e se torna parte do povo de Deus. Mas note que Raabe também era uma estrangeira.
Boaz, ele é um homem que ele é filho de uma estrangeira, ele é filho de uma mulher que tinha uma história de prostituição. Raabe era uma mulher conhecida como alguém que tinha sido resgatada no meio da prostituição. Boaz, ele não era alguém que no primeiro olhar as pessoas iam falar: puxa, que pessoa extraordinária, puxa, que pessoa sensacional. É bem verdade que nesse texto o caráter de Boaz, a fidelidade de Boaz, a fé de Boaz, elas brilham. Mas não se engane, o fato dele ser filho de uma prostituta, isso fazia com que ele carregasse marcas sociais e marcas difíceis. Mais do que isso, isso fazia com que ele fosse enxergado como gente como a gente, porque você há de concordar comigo que a gente tem histórias na nossa vida que a gente às vezes não gosta de contar para as pessoas. A gente tem às vezes aquelas pessoas da nossa família que a gente às vezes não gosta de dizer que é nosso parente, porque às vezes a nossa própria história nos envergonha, às vezes os caminhos pelos quais percorremos às vezes nos envergonham, as marcas que nós temos na nossa vida, elas nos envergonham. E quando eu penso em Boaz, neste noivo que está disposto a redimir esta mulher estrangeira e a sua sogra, eu penso bastante num personagem que eu não sei se você conhece, mas num indivíduo chamado Samwise Gamgee. Esse indivíduo, ele é um personagem da história do Senhor dos Anéis, escrita por Tolkien. E meus irmãos, se você já leu o livro do Senhor dos Anéis, ou se você já assistiu o filme do Senhor dos Anéis, você vai descobrir que o Senhor dos Anéis, o Samuel, ele é um indivíduo que ele aparece de maneira muito discreta no texto do livro ou no filme em que nós estamos acostumados a ver. Se você não conhece a história do Senhor dos Anéis, deixe-me resumir basicamente. É a história de um hobbit, de uma criatura que vivia num mundo criado por Tolkien chamado Terra-média, e esse mundo onde vivem vários tipos de criaturas, homens, elfos, que são seres celestiais, enfim, você tem anões, você tem hobbits, você tem uma série de criaturas nesse mundo que nos é apresentado por Tolkien, e você tem o Sam ali, no meio de todos os heróis dessa história. O Tolkien, ele nos conta a história de Frodo, que é sobrinho de Bilbo Baggins, que tinha achado um anel que depois foi descoberto como o grande anel do poder do mal, que instigava o mal e que era onde estava concentrada a maldade e a ação maligna naquele mundo. E a missão que Frodo tem nessa história, nessa saga, nada mais é do que pegar este anel e levar até o lugar onde esse anel havia sido criado e fundido, para destruí-lo no fogo da chamada Montanha da Perdição. E nessa jornada, Frodo, ele é acompanhado pelo Sam. Sam, ele é um garoto, ele é um rapaz que é curioso, ele é um indivíduo que ele quer saber mais sobre o mundo. E por uma questão de acaso, ele se torna o companheiro de Frodo nessa jornada. E de todos os personagens que brilham no livro de Tolkien, Sam, para mim, é aquele que mais brilha, porque ele é um herói discreto. Ele é um herói que é graças ao seu companheirismo, é graças à sua força, graças ao seu incentivo e fidelidade ao seu amigo Frodo, que Frodo consegue chegar e cumprir a sua missão.
Enquanto você vê heróis surgindo nessa história, como Aragorn, o grande rei, que era o rei de Gondor, aquele indivíduo que podia reivindicar o trono, que é uma clara alusão ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto você encontra Frodo com essa missão de ir e destruir o mal, no texto do Senhor dos Anéis aparece o Sam, o companheiro de Frodo, um herói discreto, que literalmente carrega Frodo nos braços, quando Frodo não consegue mais andar e concluir a sua missão. Boaz é como Sam. Boaz, ele aparece de maneira discreta. O que eu estou querendo dizer para você é que Boaz, ele descobriu a arte do autoesquecimento. O verdadeiro herói, meus irmãos, na fé, não é aquele que brilha, não é aquele que tem capa e voa, não é aquele que tem uma história perfeita. O verdadeiro herói da fé é aquele que esqueceu de si e serve, é aquele que não busca os seus próprios interesses, é aquele que aprendeu a arte do autoesquecimento, é aquele que não se conduz com base nos seus próprios interesses. E Boaz, ele entra na história, e ele, depois que ele aceita esse chamado e esse convite, literalmente de casamento de Ruth, ele então vai para a porta da cidade. Ele não espera, ele está pronto para servir, ele quer resolver as coisas. E ele fica na porta da cidade, porque a porta da cidade na época era mais ou menos como o cartório dos nossos dias, era onde as questões grandes da vida civil eram resolvidas. E então, quando o seu parente, o indivíduo que também tinha direitos de ser o remidor daquelas duas mulheres, aparece e ele fala: vem cá você, senta aí. Ele chama os presbíteros, os anciãos da cidade, e ele diz: olha, sentem-se aqui porque a gente tem um negócio para a gente tratar e resolver. E nesse movimento, ele então apresenta a situação. E enquanto Boaz, ele está disposto ao sacrifício, enquanto Boaz, ele é o herói discreto que não quer brilhar e quer servir, o interessante nessa passagem é o contraste dele em relação a este fulano, que inclusive nem tem o seu nome expresso na palavra de Deus. Este indivíduo que surge na história porque é tão preocupado com a sua própria herança, tão preocupado com seus próprios interesses, que abre mão do papel de remidor dessas duas mulheres. E ele diz assim, versículo 6: diante disso o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatar, não vou resgatar a Ruth nem a Noemi. Por quê? Porque colocaria em risco a minha propriedade. Enquanto Boaz, ele aceita o sacrifício de comprar aquela terra, que nem vai ser dele, vai ser do filho dele. Que enquanto ele tem o sacrifício de tomar para si uma mulher estrangeira, enquanto Boaz, ele aceita cuidar da mãe do ex-marido da sua mulher, este homem que sequer é mencionado no texto, ele é iludido pela ideia de que nós vivemos para cuidar dos nossos próprios interesses. E por isso, o autor de Ruth, ele sequer menciona o nome dele, porque ele não é digno de ser mencionado. Porque, meus irmãos, não é digno de nossa atenção e de nossa menção aqueles que cuidam dos seus próprios interesses. Indivíduos que olham somente para os seus próprios umbigos, para as suas próprias carreiras, para a sua própria vida, que não se preocupam com o próximo, que não têm um espírito de sacrifício e de serviço, aqueles que não descobriram a arte do autoesquecimento, esses não têm a dignidade de ter sequer o seu nome mencionado. O que faz Boaz grande é que ele se sacrifica. O que faz de Sam grande é que ele se sacrifica. Não é sobre Sam, é sobre Frodo. É sobre Frodo terminar a sua missão. Então Sam se sacrifica e se anula para poder ajudar o seu amigo a concluir a sua missão. Boaz se sacrifica para poder dar
nova esperança para Ruth, para poder dar um futuro para Noemi. Boaz assume o ônus para poder se tornar alguém que vai garantir a esperança futura dessas duas mulheres. E depois que ele, então, redime Noemi, depois que ele, toma para si Noemi como mulher, o texto nos diz que Boaz se casa com Ruth. E o interessante é que aqui agora Deus permite que Ruth tenha um filho. Ruth passou 10 anos casada com Malom. E de novo, na época não tinha Netflix, na época não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha essas coisas. E ela passou 10 anos casada com Malom. E o Senhor não tinha lhe dado filhos. Ela casou com um homem certo. E Deus lhe deu filhos. Deus abriu a madre. E então ela gerou filhos. O Senhor concedeu que ela gerasse filhos. E então ela dá luz a Obed. E o interessante nessa passagem, meus irmãos, é que Obed também surge de maneira muito discreta. Note que a partir do versículo 13, Boaz sequer ele é mencionado. Ele aparece somente como aquele que se casa com Ruth, e a partir de então não é mais sobre Boaz. Não é mais sobre aquilo que Boaz fez. Depois que Boaz se casa com Ruth e Ruth engravida e tem um filho, o versículo 14 diz que as mulheres da cidade, elas disseram a Noemi: olha, Noemi, louvado seja o nome do Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Espera aí, não é o Boaz o resgatador? Não. Interessante que as mulheres chamam resgatador o menino que nasceu. E eu acho espetacular, meus irmãos, nesse texto, as mulheres da cidade chamarem resgatador o menino que nasceu. Porque nós temos aqui um indivíduo nascido em Belém, que é chamado resgatador. Porque elas não estão falando de Obed, elas não estão falando de Jessé, elas não estão falando do rei Davi, elas estão falando do outro menino que haveria de nascer em Belém. O verdadeiro resgatador, o verdadeiro remidor, aquele que não somente resgata uma família, mas em quem todas as nações seriam benditas. Louvado seja o nome do Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Esse menino dará a você, note, não é Boaz mais, é esse menino dará a você nova vida, e esse menino sustentará você na sua velhice. Em outras palavras, meus irmãos, as mulheres de Belém, elas estão dizendo: é o menino que resgata, é o menino que sustenta, é o menino que cuida. E esse menino que nasceu, ele se tornou o avô de Davi, porque Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi, e Davi gerou um filho chamado Jesus. Em outras palavras, o que nós temos no final deste capítulo é um cântico falando de um menino que nasceu em Belém e que se tornaria rei, porque ele era filho de Davi. E esse menino, ele é o nosso resgatador e aquele que sustenta a nossa vida. Então esse texto é sobre um herói discreto, e esse texto é sobre um menino que nasceu em Belém. Esse texto não é sobre heróis que têm uma grande história. Esse texto não é sobre heróis que vestem capa vermelha. Esse texto não é sobre indivíduos que são extraordinários. Mas esse texto é sobre Deus usar pessoas ordinárias para a sua própria glória. O que eu vim dizer para você no encerramento dessa série é que Ruth nos conta uma história linda da graça de Deus que opera por meio da ordinariedade da nossa vida. Deus opera por meio das nossas vidas, apesar de nós,
apesar de quem sejamos filhos, apesar de da história que nós carregamos, porque graças a Deus, Deus não levanta ficha corrida. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela opera de uma maneira que Deus ele não pergunta para nós o nosso passado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olhar para o menino que nasceu, para o menino nascido em Belém, significa receber uma nova vida. Então eu vim dizer para você essa manhã, olhe para o menino de Belém, porque o menino de Belém, nascido em Belém, descendente de Davi, esse é aquele que nos dá uma nova história, esse é aquele que nos redime de quem nós somos e do mal que nós eventualmente fazemos, esse é aquele que faz novas todas as coisas, como ele mesmo diz. Então eu vim aqui essa manhã convidar você, não para olhar para Ruth, não para olhar para Boaz, não para olhar para Noemi, não para olhar para Elimeleque, não para olhar para Malom ou Quilion. Eu vim aqui essa manhã convidar você para olhar um Deus que age na nossa vida ordinária, que não levanta ficha corrida, que usa a gente apesar de nós e nos providencia um resgatador bondoso, nascido em Belém, que vem para ser o nosso Rei e nosso Senhor. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça e nós vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus é o centro do livro que estudamos. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos encontra na nossa ordinariedade. Ele nos encontra apesar da nossa ficha corrida. Ele encontra apesar do nosso passado, da nossa história, das feridas que carregamos. Ele nos encontra como Ele encontrou Boaz, como Ele encontrou a Ruth, como Ele encontrou Noemi. Obrigado porque o Senhor nos olha com graça. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos encontra e nos providencia um herói verdadeiro. Obrigado porque um menino nos foi dado, como foi dado a Noemi. E nele está o governo, nos seus ombros está o governo. Obrigado porque o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por isso, Pai, essa manhã queremos ser quebrantados, queremos ser quebrados pelo Teu amor, queremos ser atraídos por esse menino nascido em Belém, descendente de Davi, porque esse menino nos encontra na nossa vida ordinária e nos faz viver de maneira extraordinária. Nós confessamos o nosso Mestre Jesus, recebemos Ele como nosso Rei, e te louvamos e te agradecemos pela bondade e pela graça que nos é dada por intermédio dele. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.